Já. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Maria Toffolo, sou vice-presidente de Administração e Finanças do IBEF Campinas. Nesse período de pandemia mundial, que a pandemia já chegou aqui para a gente no Brasil, o IBEF tem se organizado para poder mandar conteúdo exclusivo dos nossos associados, porque afinal nossa missão é a distribuição de conteúdo. Então, está um pouco complicado, mas a gente vai tentar seguir por aí. Hoje é o primeiro vídeo que a gente está fazendo com essa distribuição de conteúdo. A gente discutiu na diretoria o que a gente achava que deveria ser um bom assunto para a gente começar, e é lógico que é mercado de trabalho, gente, porque a gente está extremamente preocupado com o que está acontecendo, o nosso back-office do IBEF tem contato diário com vocês, associados, e realmente é uma coisa que nos preocupa. Então, para isso, o IBEF resolveu convidar um especialista em job hunting, que é o Tadeu Ferreira. O Tadeu Ferreira, ele é diretor-geral da Aprimora Consultoria de Carreira, para discutir um pouquinho esse trabalho, essa disrupção, porque a gente está tendo que aprender a trabalhar de uma forma diferente, uma forma de home office. Isso não é uma coisa tão comum para tanta gente. Então, a gente está tendo que se reinventar. Então, Tadeu, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Ana. Obrigado a você, obrigado ao IBEF aí da oportunidade da gente falar. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouco do conhecimento. A gente tem feito isso diariamente nas nossas redes sociais e não está sendo fácil para ninguém esse processo. Ele é um processo novo de aprender a trabalhar home office, né? Esse é o primeiro passo. Eu acho que vários calls. Se o nosso aqui em algum momento aparecer uma criança de 1 ano e 10 meses, vocês não estranhem, porque eu estou em home office com a minha filha, minha esposa está trabalhando. Mas é um prazer poder falar o IBEF. Eu tenho algumas visões que eu estou trazendo algumas visões de mercado, porque eu tenho falado com executivos. Em média, a nossa equipe tem falado com mais ou menos umas 100 pessoas por dia diferentes, então é um volume grande de pessoas que a gente está angariando informação. E o que eu puder contribuir de informação nesse momento vai ser muito válido para a gente. Tá bom, para a gente também vai ser bem válido, viu, Tadeu? Muito obrigada, eu agradeço a participação. Então, vamos começar um pouquinho. Eu queria contextuar como economista, eu vejo 2 cenários. O primeiro cenário é o cenário de isolamento mantido. E o segundo cenário de isolamento interrompido. Uhum. O primeiro cenário, que é um cenário de isolamento mantido, eu entendo que a gente vai ter, infelizmente, o fechamento de empresas, de pequenas e médias empresas no Brasil, num espaço de uns 20 dias, 25 dias. Inclusive, o JP Morgan ontem ele soltou um gráfico muito interessante, onde ele diz que restaurantes, mercearias, comércio de roupas, construção civil, vai ser uma catástrofe. Então, acho que até de 16 a 20 dias para que esses mercados realmente sofram fortemente, tá? E a gente tem que pontuar também aqui que 75% da mão de obra economicamente ativa no país, ela é empregada por esses pequenos e médios empresários, tá? Esses são dados que o Sebrae divulgou no final de 2019, um fator a mais para nos preocuparmos. Eu entendo que os setores que serão mais afetados nesse momento serão os setores automotivos, os setores de bens de capital, os setores de indústria pesada. E os setores que serão menos afetados serão os setores de alimentos, higiene, equipamentos de saúde, até por necessidade dos nossos hospitais, tá? Não estou dizendo que esses serão menos afetados, porque todos os setores da economia vão ser afetados, infelizmente. Infelizmente. Eu participei hoje cedo de uma reunião com um grupo de financeiros, tá? De CFOs, de diretores financeiros, que é uma reunião importante, porque nesse grupo a gente tem
mais de 50% do PIB representado aí, tá sentado aí. E eu também tenho conversado, Tadeu, com empresários, grandes empresários, com economistas de grandes bancos, com pequenos empresários que, assim, eu confesso que me preocupam mais nesse momento. E o que a gente está entendendo é que eu sinto que geralmente que a visão geral é que na segunda quinzena de abril a situação vai se agravar. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é que não tem como a gente dizer a gravidade da situação dessa piora, dessa deterioração econômica. Se algum economista falar de números, de previsões, no meu ponto de vista, é prematuro. Não tem como a gente falar hoje sobre dados, sobre tendências, eu não consigo enxergar tendências, então a gente tem que tomar, principalmente os economistas, assim, meus colegas que têm bastante exposição à mídia, tudo, eu peço a eles que sejam cautelosos, como a gente está sendo no IBEF, para que a gente não incorra em previsibilidades que não vão acontecer. Então, é muito prematuro, Tadeu, assim, o que está se passando nesse momento, né? Então, seguindo nessa linha, com o isolamento mantido, no início de maio, eu acredito que vai reduzir o contágio das pessoas, as pessoas doentes vão, não sei se vão reduzir, mas a tendência é que se reduzam por redução de contágio. E a economia, ela vai começar lentamente a se reorganizar. Então, essa atividade econômica, essa recuperação econômica, eu não acredito que ela seja rápida, ela vai ser uma lenta, mas eu entendo, eu vejo que se o isolamento permanecer, ela vai sim começar, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver. Além do custo econômico que vai ter, que só se fala em custo econômico, custo econômico, custo econômico, não, eu vejo outros dois custos que são tão importantes quanto, tá? Eu vejo um custo social muito grande, Tadeu, porque a gente vai perceber que esse isolamento ele vai trazer um aumento de doenças mentais. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que um aumento de casos de depressão, um aumento de casos de suicídio, até porque não, eu sei que essa palavra é forte, até pensei se eu colocaria essa palavra aqui ou não, mas eu vou colocar sim, porque a crise vai ser talvez mais forte do que a maioria da população brasileira está esperando e aguarda esse tipo de piora, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de salientar como economista também é que eu tenho receio de ter um aumento de mortes por outras doenças, outras comorbidades. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, ele vai estar saturado. Então, se você chega com uma outra doença, uma diabetes, uma hipertensão grave, um infarto, porque alguma coisa assim, então, eu acho que isso vai ter sim o reflexo na sobrecarga do nosso sistema de saúde público e privado. Uhum. E nesse último cenário, por último, o que eu gostaria de dizer também é que na China, vejam o que aconteceu na China. A China, ela optou por um isolamento total. Esse isolamento total foi difícil, foi duro, isso todo mundo já sabe, é só você olhar na imprensa, você vai ver o que está acontecendo. Mas você veja, 60 dias depois, a China já começa a retomar a sua atividade. Então, já existem empresas que já estão liberando o comércio, já estão liberando remessas para países que compram da China. O Brasil, por exemplo, é um grande consumidor de produtos da China. Só que isso não atenua o problema, Tadeu, porque os países que são consumidores da China, agora eles estão entrando no isolamento. Então, eu estou dizendo isso porque a crise mundial, ela continua. Então, agora eu acho que cada país tem que olhar para si, é um estado de... Agora, cada nação tem que ver como fazer. Agora a gente tem que ter decisões firmes, fortes, estadistas firmes e fortes. Por quê? Porque agora é que a gente vai ver o que vai acontecer para frente. Num segundo cenário, que é um cenário da gente ter o isolamento interrompido.
Nesse cenário, eu entendo que a queda na economia ela vai ser menor num primeiro momento, vai ser menos acentuada, porém, eu entendo que vai ter uma antecipação do colapso do nosso sistema de saúde, porque aumentando, as pessoas voltando a circular normalmente, vai aumentar o número de contágios e vai aumentar o número de doentes, então o nosso sistema de saúde público e privado vai colapsar antes, porque talvez se a gente mantivesse o período de isolamento. Tal como a Itália. Tal como a Itália colapsou. Como a Itália. Você vê, exatamente, entendeu? Você vê que a Itália, ela postergou um pouco e agora ela está vendo, que ela está vendo hoje, que é o meu receio, que eu ia pontuar também. É um risco de isolamento mais longo. Esse risco de isolamento mais longo, que é o que a Itália vai viver agora, a gente tem que aprender muito com a Itália, porque esses custos sociais e econômicos, eles vão ter uma piora mais forte da atividade econômica. Esse isolamento, ele vai ter que ser maior. Então, o isolamento na Itália, por exemplo, se falava em 15 dias, agora está se falando em 30 dias. Então, quer dizer, veja bem, então isso já se você vê, já é um agravamento na socioeconômica, entendeu? Assim, do país Itália, e hoje, numa economia globalizada, a gente não pode falar só um agravamento da Itália, um agravamento da China, um agravamento de A, B ou C. É um agravamento da crise mundial. Então, Tadeu, a gente está percebendo, como eu falei no começo, uma grande preocupação das pessoas com essa situação, tá? De perder emprego, a gente não pode esquecer, a gente não pode ser ingênuo de deixar de pontuar que nós estamos em uma situação, nós começamos essa pandemia, desculpe, com uma situação de mais de 12 milhões de desempregados. Temos sim problemas de sociais ligados a esse grande número de desempregados. Então, eu diria assim para você, Tadeu, para todo mundo que está nos assistindo. Eu diria assim, o meu sentimento se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega, Tadeu. Então, por isso que a gente optou por você para te chamar, para dividir com a gente o seu pensamento, o seu medo, o seu otimismo. O que você acha que vai acontecer? Qual vai ser o comportamento do mercado de trabalho em 2020? E a gente gostaria de te ouvir um pouquinho. Ô, Ana, legal. É muito difícil para eu te dizer algo que vai ser um fato, né? Eu tenho uma frase que você conhece, a gente já se conhece bem, que eu odeio profetizar o óbvio e odeio profetas do óbvio, né? Sim. Profetizar o óbvio não funciona. As pessoas têm profetizado muito óbvio nas redes sociais, no LinkedIn. É óbvio que a gente está com um problema, é óbvio que isso vai acarretar uma série de coisas. Eu estava conversando agora há pouco com o Lucas Toledo, diretor-geral da Michael Page aqui no interior do estado de São Paulo, sobre o momento do mercado. Conversei com outros executivos, com a ESEC, que é uma grande consultoria, tenho falado aí com consultorias menores, tenho falado com RHs, grandes indústrias automotivas, indústrias de bens de consumo, área de logística, enfim. E há uma oscilação de humor, eu acho, né? Você tem um lado pessimista, é aquela pessoa pessimista por natureza mesmo, você tem um lado otimista, né? Eu sempre fui um vendedor de lenços, né? Então as pessoas estão chorando, eu estou vendendo lenço, é a minha cultura, é a maneira como eu acredito. Eu acho que faz parte da cultura da nossa empresa também. Acho que você colocou alguns pontos, eu vou tentar ser bem sucinto e objetivo nas minhas opiniões, o que os pontos que você colocou impactam no mercado de trabalho, tá? Quando a gente pega aí 75% da população, né, que trabalham dentro de alguns setores que vão ser os mais afetados, né, a gente vai ter uma grande queda de empregos, né? Eu costumo dizer assim, eu tenho uma frase, você falou uma questão do suicídio, tudo, eu concordo, as questões de doença mental. Ontem eu li uma notícia que na China aumentou o número de divórcios depois da quarentena, né? Pessoas que se divorciaram, uma cidadezinha pequenininha lá que tinha um divórcio por mês, teve 14 em um dia, sabe? Um negócio grande. Então, assim, é óbvio que é cômico por um lado e ao mesmo tempo é triste pelo outro, mas
é difícil cair em isolamento social, então eu entendo as coisas que vão acontecer depois, né? Eu não tenho competência para te dizer o que eu acho sobre doenças mentais, isso, eu tenho visto uma movimentação grande de psicólogos, psicanalistas, dando suporte online para as pessoas, né? Mas quando a gente olha o mercado de trabalho, eu tenho duas óticas. Então, eu vou começar com a ótica otimista, que é o mercado não vai parar. Ele não pode parar, ele vai continuar contratando, né? Eu falei com uma pessoa de autopeça, a gente estava conversando, as montadoras vão parar. Todo ano a montadora para em algum momento. Todo ano ela vai parar. Não é agora que ela vai parar. Todo ano ela para. Então, talvez esse ano ela vá parar agora, num período um pouco maior do que uma parada de 15, 20 dias, que é o que ela pararia talvez no final do ano com estoque alto, e agora ela vai parar um período um pouco maior, depois ela volta, né? Essa é uma ótica. Você falou um ponto, Ana, da China. A China volta a operar, mas não tem como vender, porque o mundo não está comprando. O que é bom, pode favorecer o mercado interno, né? Pode favorecer que na hora que a gente volte, a gente valorize mais o produto interno do que o produto chinês, e a gente passe a consumir mais aqui, e aí movimenta a economia mais rápido aqui no Brasil, né? Há um grande movimento em rede social, consuma do pequeno empreendedor para não parar ele, para ele não morrer. Então, assim, meu lado otimista me mostra que a nossa equipe continua captando vaga todos os dias desde o início da crise. O volume de vagas no LinkedIn não para de crescer. Nós captamos diariamente posições no LinkedIn. Segunda-feira foram mais de 1.300 vagas novas no LinkedIn no Brasil, desde um analista até um C-level, né? Então, assim, mas e essas empresas que estão contratando, eles são loucos? Não, são empresas que estão efetivamente funcionando, né? Eu tenho visto artigos de pessoas comportamentais que eu acompanho, alguns bons coachings, né? Eu costumo dizer que o bom coach, com todo respeito, é aquele cara que está já há 15, 20 anos como coach, né? Ele é a vanguarda desse mercado, né? A gente tem muito coach que às vezes tem dificuldade de aderir ao mercado, mas eu tenho visto bons coaches falando sobre onboard online, como fazer treinamento de equipe online. A gente está fazendo na Primora 4 pessoas online, né? Treinando online, dá um micromanagement grande, mas é importante fazer. Então, assim, o lado otimista é esse, né? A gente vê o mercado movimentando, as coisas estão acontecendo, e a gente vai passar por isso. É uma adequação, um novo modelo de trabalho, né? Eu tenho duas histórias, né? Eu posso pegar o nosso exemplo. A gente estava 100% preparado para, em uma hora, pôr a equipe inteira em home office. E todo mundo ter todas as ferramentas para trabalhar sem nenhum problema. Por quê? Porque na crise do caminhoneiro eu não estava preparado como empreendedor. Então, dessa vez eu tinha que estar. Tadeu, mas é consultoria, é mais fácil. É uma consultoria de serviço. É mais fácil por as pessoas de home office. Eu sei que é mais fácil. Mas eu tenho falado com a indústria está operando, oscilando turno, alguns riscos calculados, aqui não pode ir, aqui também não. Então, tentando operar da melhor maneira para manter a indústria funcionando. Conversei com uma consultoria hoje de manhã, vou respeitar aqui não dizer o nome dela, que não estava nada preparada para trabalhar home office. Aliás, tinha como cultura não liberar funcionário para trabalhar home office e teve que colocar mais de 200 pessoas em home office em uma semana. Tem quase 25% da equipe que não está trabalhando ainda porque não tem tecnologia para atender todo mundo. Então, assim, eu acho que isso vai ficar como um aprendizado. Esse processo vai trazer um aprendizado grande para as empresas. A gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Não é a primeira que vai acontecer, não é a primeira que está acontecendo, ela já aconteceu outras vezes, a SARS, a gripe, enfim, H1N1, outras gripes que tiveram. O Netflix, ano passado, lançou uma série de documentários sobre pandemia, epidemia, né? Então, aí, se você assistir, parece que eles estavam prevendo o que ia acontecer, mas eles estavam prevendo, porque isso ia acontecer em algum momento de novo. Talvez eles não previam que ia ser tão crítico, né? Eu assisti um documentário, né, muito crítico. Eu assisti um documentário no Netflix, Ana, que mostrou que na época da SARS, os Estados Unidos teve a maior quantidade de profissionais de saúde infectados por uma cultura do tratamento, uma maneira do profissional de saúde tratar. Ele prefere, tipo, o cara tá ali, sabe aquele negócio da máscara do avião? Que primeiro você põe a máscara em você, depois você põe na criança. Lá tinha uma cultura um pouco diferente. Primeiro eu trato a criança, depois eu me trato. E aí uma médica americana mostrando o treinamento, falando para eles, é importante você tratar você. E agora, se você olhar os números dos Estados Unidos,
é o país percentualmente que tem mais profissionais de saúde infectados com o coronavírus, né? Então, só que assim, Não aprenderam quais são, né, Tadeu? não aprenderam. Vamos para o lado pessimista da história agora? O lado pessimista da história, eu acho que assim, se a gente ficar vendo notícias, você vai ficar louco mesmo. Aí realmente vai ter gente se matando, pulando da ponte, separando, porque é muita notícia. O mundo é a primeira vez que a gente passa por uma crise mundial que a gente tem informação online do ministro, do primeiro-ministro da Inglaterra falando agora. A gente pode assistir. Se o Trump agora entrar online, o mundo inteiro pode ver. É a primeira vez que a gente tem muito acesso à informação. E o acesso à informação levou a gente a um isolamento, né? E aí você tem as desinformações, né? O presidente tem uma postura, o governador tem outra, o prefeito tem outra. Todos eles, Bolsonaro disse que o Dória está usando como palanque, o Dória está usando como palanque, e o Bolsonaro está usando também a situação como palanque. Todos eles estão. Quem for o messias desse processo está eleito o resto da vida para qualquer cargo que ele quiser, né? Então, assim, o lado pessimista é que vai ter um boom, sim, de casos no Brasil, é óbvio que isso vai acontecer. O isolamento, né, aqui em Campinas, por exemplo, o isolamento vai até dia 12 de abril, o que completaria 3 semanas de isolamento, né? A gente ficaria quase um mês, 4 semanas em isolamento, a nossa empresa. Sim. Esse isolamento de 3 semanas segue os modelos que deram certo, alguns modelos que deram certo, que achata a curva, né, a velocidade com que é infectado, e você tem aí efetivamente como sistema de saúde suportar o volume de pessoas e tratar e curar. A Na vantagem, Alemanha usou esse modelo, né, Tadeu? Não te cortando. a vantagem que a gente tem, eu acho, do processo pessimista, de ter muito caso e a economia sofrer muito depois por causa disso, é que a gente está sendo o último a ser afetado. Então já tem muitos protocolos, né? Eu tava conversando com algumas pessoas, a minha irmã é da área de saúde, ela estava dizendo que sai semanalmente mais de 1.000 artigos sobre o coronavírus. Laboratório, profissionais de saúde estudando, então é um volume grande de informação que a gente já tem, né? Com relação à economia, eu acho que o cenário pessimista ele está relacionado a dois aspectos, né? Eu acho que ele está relacionado primeiro a gente ter uma velocidade lenta de reação depois da crise. E essa velocidade lenta de reação ela pode estar embasada em dois aspectos principais. O primeiro, em capacidade de investimento, então capacidade financeira mesmo, porque eu vejo algumas empresas, igual você falou, alguns setores vão quebrar, né? Vão quebrar por quê? Porque o Brasil tem uma cultura empresarial muito difícil, né? O empresário ganhou dinheiro, ele tira o dinheiro do mês. Ele não trata como budget, ele não sabe fazer um orçamento, né? O que os executivos de finanças sabem fazer muito bem, mas o empresário não sabe fazer isso. Então, tipo assim, quanto faturou esse mês? 50 contos? Sobrou 20? Eu tiro 20. Porque mês que vem vai faturar de novo. E não é essa cultura que a gente deveria ter dos negócios. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então, Acho que o mar é sempre calmo, né, Tadeu? Acho que não tem, não existe, não tem onda, não tem nada. E a gente, os financeiros, nós somos, até eles falam que todo financeiro é pessimista. Não, ele é realista, porque o mar não está sempre bonitinho, lindo com aquele super sol. Tem onda também, tem revolta também. Então é isso, eu concordo com você. Eu acho que falta essa visão cultural do brasileiro, sim. dentro desse aspecto, Ana, eu acho que a gente vai ter, sim, muitos negócios quebrando. Eu acho que a gente vai ter muito desemprego no pós-crise, vai ter muita gente desempregada, mais do que o volume do que a gente tinha antes de entrar nessa crise. Esse desemprego ele vai trazer aspectos sociais severos ao governo atual, né? É normal que depois de um governo de direita capitalista como é o do nosso presidente atual, a gente volte com um governo de esquerda se você enfraquecer algumas classes sociais. Então isso pode trazer um governo de esquerda de novo, porque vai enfraquecer as classes sociais novamente, né? E esse lado pessimista com relação à vaga continuar andando, é o que eu tenho visto em 10% das vagas até o momento, de vagas serem suspensas, né? Até defendo aqui uma questão, né, das empresas não suspenderem a vaga, dela atrasar a contratação só, dela postergar a data de início, né? A gente teve na semana passada um case de uma cliente que ela recebeu uma job offer para começar dia 1º de maio. Então, assim, é um prazo normal, né?
Então, essas vagas estão, desculpa, e essas vagas que você diz que estão sendo congeladas ou atrasadas, prorrogadas, elas são em todos os níveis. todos os níveis, Ana, eu vejo um volume grande de posições temporárias e ínterim nascer, até por Tá. essa insegurança do mercado, né? É óbvio que, assim, Ana, eu até tenho uma ótica, e eu já até compartilhei ela com você e vou compartilhar aqui porque eu acho importante. Eu acho que vai ter muito executivo demitido depois dessa crise, né? O executivo número um de uma empresa, ele assume às vezes como um managing director, como às vezes o próprio CFO caminha. O CFO e o executivo de vendas, normalmente eles caminham para a posição de MD, né? Sim. Às vezes 5, 10% vem um cara de engenharia ou um cara de supply chain que vai chegar nesse tipo de vaga, Concordo. né? Mas normalmente é o cara de vendas ou o CFO que vai caminhar para esse caminho mais executivo. Esse profissional ele tem que estar preocupado com o emprego dele na hora que a crise passar. Porque nesse momento ele vai ter que ativar a chavinha empreendedora dele e ele vai ter que ter coragem. O empreendedor tem coragem, né? Eu vejo a questão do empreendedorismo muito forte com relação a empreendedores corajosos, mudando o radar, para que caminho que eu vou, né, nesse momento de crise. Né? Hoje de manhã eu vi um representante comercial falando no LinkedIn, né, sobre as dores dele, porque ele ganha por mês, porque só quando o cliente paga, os clientes estão postergando o pagamento, e ele desesperado. E aí um outro rapaz falou assim: entra nesse link aqui que tem vários e-commerces precisando da gente como representante comercial para ser broker no meio do processo. Eu falei, puta, que legal, sabe? Legal isso. A gente se movimentando. Então, assim, eu acho que pós-crise, num cenário normal, ele vai ser um pós-crise aí no meio de maio, Ana. Não vai ser um pós-crise antes do meio de maio. E Para o aí, eu mercado de acho, trabalho. o que acontece? Quem continuar ativo, acreditando, quem continuar trabalhando, buscando oportunidades, conversando com pessoas, essa pessoa no pós-crise ela vai estar muito forte. Ela vai estar muito forte. Seja ela um executivo, seja ela uma empresa, seja ela alguém desempregado, seja o que for. Óbvio, existem empresas que as cadeias de valor vão parar. Né? Você não consegue vender, você não consegue manufaturar, ela está parada. Né? Ela está parada mesmo. E aí tem a questão financeira, que você conhece muito melhor do que eu, que é a questão de custo. E até onde você consegue segurar esse custo. Né? Então, assim, eu acho que, ficando aqui, olhando efetivamente agora os executivos de finanças, né? Eu vejo o caminho de profissionais empregados tomarem cuidado com a sua empregabilidade, porque nesse momento as empresas vão precisar muito das análises desses executivos para a tomada de decisão de qualquer coisa, seja de não Sim. pagar um imposto, seja de seguro folha para não pagar imposto, reduz o cargo horária, adianta o feriado, coloca as pessoas em férias. Não é uma decisão só do RH, tem que envolver finanças, né? Não é Com só uma certeza. decisão de diretores, tem que envolver a área onde envolve o dinheiro da empresa, né? Eu acho que esse é um ponto, mas também eu vejo no pós-crise uma oportunidade disfarçada para esse executivo se movimentar, porque ele pode sair mais forte dessa crise e ter mais empregabilidade dentro desse processo, né? Aquele cara que se manter empregado, que fizer um bom turnaround nesse momento, que conseguir manter o negócio funcionando, que der auxílio ao mercado, ele vai se expor de uma maneira positiva e ele vai estar mais forte depois desse processo. Eu conversei na quarta-feira dessa semana, essa semana do dia 23, eu conversei na quarta-feira com um headhunter de Belo Horizonte. E aí eu queria até terminar contando essa história, tá, Ana? Porque eu acho que ela é real e é um ponto importante. Ele está montando o board de uma grande empresa nacional em BH. E quando aconteceu, na semana passada, na quarta, eu falei com ele na parte da tarde, na parte da manhã, ele teve a reunião com o board, e estava todos os conselheiros online, o presidente, a família, que é a herdeira ali ainda do negócio no conselho, e o presidente do conselho falou assim: a gente não vai parar, não tem por que a gente parar. A gente vai terminar de contratar todo o C-Level e esse ano ainda a gente está na Bolsa de Valores batendo martelo, abrindo o IPO. Então, assim, eu estou do lado desses empresários, sabe, Ana? Eu não vou parar, a minha empresa não vai parar. Eu vou fazer de tudo que eu puder como empresário para preservar empregos. E eu quero deixar um recado aos executivos de finanças que levem esse mindset.
É muito triste a gente ver o empresário que, nesse momento, ele se apoia na crise para tomar uma decisão de fechamento. Ele se apoia na crise para tomar uma decisão de mandar as pessoas embora, né? Eu acho que a gente tem que ter um empresariado forte, tem que ter executivos fortes no Brasil que tomem decisões de manter os empregos, porque na hora que passar a crise, a gente está preparado para ajudar o mundo inteiro, não só o nosso Brasil, não só o mercado interno, porque a gente vai estar muito forte. Então, assim, acho que eu tentei aqui, Ana, te passar vários aspectos Não. em cima do que você colocou. Acho que eu passei por todos os pontos aí. Eu me solidarizo aos empresários do varejo que vão sofrer mais, que vão ter dificuldade, sim, né, de voltar. Eu não sou a favor de um lockdown vertical agora. Nesse momento, eu sou a favor da quarentena até efetivamente aí completar 2 a 3 semanas de quarentena no mínimo, para depois a gente pensar no lockdown vertical mais organizado com uma infecção mais controlada, né? Eu falei que eu ia terminar com aquela história, você me desculpa, mas eu lembrei de outra, porque a gente está falando com muita gente. Não, muito legal. Você dividir com a gente é muito bacana. No início de carreira, eu fui estagiário do Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, aqui em Campinas, que é o SEB, onde se arruma equipamento hospitalar. E eu acabei, tenho amigos ainda que trabalham lá, conheci pessoas, e tem um grupo de engenheiros mecânicos aqui de Campinas que montou um grupo de engenheiros, né, para discutir a fabricação de respiradores pulmonares usando impressora 3D. E aí eles estão trazendo vários projetos do mundo inteiro que eles estão avaliando. E eles também vão dar gratuitamente a manutenção de respiradores hospitalares para qualquer tipo de entidade, empresa privada, pública, que precisar. Então, a gente é muito forte como povo, né? A gente é muito forte como cultura de ajudar. Eu acho que isso vai fortalecer também a gente sair da crise mais forte. Mas eu tenho visto um movimento muito grande de a gente ajudar a área de saúde. Então, eu faço um apelo aqui aos executivos de finanças que estão vendo, da gente ajudar o empresariado. A Microsoft não vai quebrar se você deixar de usar a cloud dela nesse momento. Ela não vai quebrar. Mas o cara que fornece serviço de cloud pequenininho ali do interior do estado de São Paulo, ele vai quebrar. Vai quebrar. Ele vai quebrar. Então, assim, eu acho que é o momento das grandes empresas talvez olharem cadeia de fornecedor e revisitar fornecedores pequenos e dar uma chance deles continuarem faturando. Acho que é um momento sério da gente rever isso, da gente se unir como povo e usar essa cultura de ajuda que a gente tem social, talvez para ajudar os pequenos empreendedores. Eu acho que é isso, Ana, que eu queria contribuir, né? Eu vou continuar trabalhando, trazendo informação e acreditando que a gente vai passar por essa crise, né? O que me conforta o coração é saber que a gente vai sair mais forte, né? E grande parte das pessoas que vão ler isso num livro talvez nem vá lembrar que viveu, né? Minha filha tem 1 ano e 9 meses. Quando ela estudar isso na aula de história, ela não vai lembrar que ela viveu o coronavírus. Talvez ela pergunte assim: a gente ficou 4 semanas em casa mesmo sem sair? E a gente ficou, né? Mas é isso, Eu Ana. acho, eu acho que o problema, Tadeu, é que quando você voltar a trabalhar, a cabecinha dela vai pirar. Vai Porque ela pegar. vai falar, gente, cadê o meu pai? Cadê o Cadê pai? minha mãe? Entendeu? Que eu conheço a esposa, sei que ela trabalha também, então, tadinha. Vocês vão ter que fazer um mindset, vocês vão ter que fazer um mindset dela aí, da Olivinha aí, para poder continuar, para ela continuar, para ela ser feliz, mesmo você estando fora de casa, né? Com certeza, Ana. Entendeu? Uma coisa que eu queria só, pegando só um gancho no que você falou, nessa reunião de executivos que eu tive hoje de manhã, tem executivos que fazem lingerie. E eu achei muito importante, não vou citar o nome da empresa por questões éticas, mas assim, é, eu achei muito legal que eles colocaram à disposição do governo federal as suas máquinas que fazem sutiãs que tem bojo, para fazer máscaras. Eu achei isso inteligente, isso é o senso de comunidade de país, assim, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essas conversas, como a gente está tendo aqui, e outras que você está tendo, que eu também estou tendo. Primeiro, porque a gente não se sente sozinho. Segundo, porque a gente percebe o que está acontecendo por aí, que todo mundo está tendo a nossa dor,
que todo mundo está sofrendo o que a gente está sofrendo, todo mundo está tendo as nossas angústias, ou seja, não é um problema só seu. Eu acho que isso ajuda a gente como ser humano, principalmente, e também como empresário, como gestor, a passar por essa crise com um pouco mais de tranquilidade. É difícil ter tranquilidade? É difícil ter tranquilidade. Você, como um empresário, imagino das suas angústias, entendeu? Eu, como economista, tenho também as minhas angústias da situação do país de um modo geral, com pessoas, tudo. Mas eu acho que eu concordo. Você uma vez me disse que juntos somos mais fortes. Eu acho que é por aí mesmo. Então, Tadeu, eu queria agradecer bastante a sua colaboração. Achei que foi muito rica para a gente. E eu vou aos nossos associados, se alguém tiver alguma pergunta específica para o Tadeu, é só se dirigir ao nosso staff do IBEF, Giovana ou Flávio, que com certeza o Tadeu ou outros, ou eu mesmo, a gente vai responder a sua pergunta para que a informação seja espalhada nesse momento, que é o que a gente precisa. A gente precisa de união, informação com responsabilidade. Com certeza, Ana. Então, Eu fico à muito disposição para os obrigada mais uma estados, vez. fico à disposição, a Aprimora está à disposição para benchmark, para conversar sobre carreira, né? A gente tem uma equipe muito boa, muito preparada para falar disso e fico à disposição de Tá. vocês. Eu quero deixar aqui uma palavra de esperança a todos nós, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa quarentena mesmo, ter muita fé aí que isso vai passar, né? E ter efetivamente é, a crença de que quando a gente olha para trás, né, essa é a maior crise da nossa geração moderna, né? A gente Sim. não viveu guerra, não viveu várias coisas que outras gerações viveram, né? Então a gente tem que levar isso como força, né? Não tem como usar isso como uma fraqueza no pós-crise. Tem que nos deixar mais fortes, né? Tem que deixar as equipes mais fortes, as lideranças mais fortes. Eu tenho certeza que esse processo vai fortalecer muitas pessoas e espero que os associados aí do IBEF e quem está assistindo a gente, Ana, possa ter essa visão de se fortalecer nesse processo. E se fortalecer nesse processo não é terminar o processo falando assim, aprendi 2 idiomas, aprendi a fazer uma receita, né? Isso aí não é se fortalecer. Se fortalecer é fortalecer o laço familiar, se fortalecer é fortalecer você como líder, porque liderar online é mais difícil, você não está sentindo É, a outra pessoa. Então, tá enfim, percebendo. aproveitem essa oportunidade para se fortalecer. E mais uma vez, muito obrigado a você, Ana, e ao IBEF aí, a oportunidade de eu poder expor aqui os meus pensamentos e as informações que tem. Tá bom. Muito obrigada, Tadeu. Então, muito obrigada, gente. Tchau. Até o próximo vídeo, tá? E que vocês tenham um bom dia, uma boa semana e, por favor, mantenha a esperança no coração. É muito importante. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, Ana.